Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Roda de Conversas da Coordenadoria de Educação e Cultura. Esse programa ele está homenageando e está fazendo referências à exposição Anemia Falciforme da artista plástica associada Berenice Assumpção Kikuchi. A exposição está em cartaz na Unidade Cultural CBI até o dia 15 de dezembro. Venha ver! Na roda de conversa, contamos com a participação da coordenadora de Educação e Cultura, professora Maria Edna Silva Rosa, Dr. Álvaro Rodrigues Bueno Fernandes, coordenador de Assistência à Saúde, e Berenice Assumpção Kikuchi, que além de artista plástica, é pesquisadora e estudiosa da anemia falciforme. Boa programação a todos! Doutora Berenice, seja muito bem-vinda nessa tarde, na nossa conversa a respeito desse assunto tão bonito. E o senhor também, doutor Álvaro. Obrigado. Para mim é um momento muito importante de estar aqui numa associação na qual eu faço parte também e poder estar contribuindo em duas áreas, né? Da educação, a cultura e da saúde. Porque elas são correlatas, né? Sem cultura não existe saúde, sem saúde não existe cultura também. Então, eu fico muito agradecida pela participação de vocês e vamos nessa conversa esclarecendo mais. Que bom. Então, vamos ver como que a gente encaminha essa proposta, né? De estar ampliando esse tema, um tema ainda de uma enfermidade tão antiga da humanidade, mas que ainda as pessoas não conhecem quanto é complicada a parte clínica dela. Então, é isso que a gente vai conversar um pouco e vocês fiquem à vontade para perguntar, né, como que vocês também receberam essa notícia, se impactou, como que foi isso para vocês? Quando a Eliana me disse sobre a exposição, doutora, que gostaria de fazer com a senhora, eu fiquei muito feliz, porque a anemia, eu não sou da saúde, eu sou professora, então a anemia, a gente sabe o que é. Agora, anemia falciforme, quando ela falou, eu falei, Eliana do céu, mas, meu Deus, como que eu vou falar disso? Não, a senhora não vai falar, a senhora vai conversar com alguém que faz 30 anos que estuda o assunto. E eu fiquei feliz demais, porque a nossa coordenadoria, ela tem como bandeira mesmo, de verdade, o esclarecimento, o conhecimento, por isso ela é educação e cultura, né? Levar às pessoas essas informações que nos falta, infelizmente não temos. Nós entramos no hospital e tem vários lembretinhos nas paredes, doutor Álvaro, mas eu nunca vi nada que nos falasse, olha, vá ver, a anemia falciforme é isso e aquilo. Nunca vi. O senhor da área de saúde, o senhor já viu alguma coisa assim? Lembrando isso? Nós temos que pensar o seguinte, principalmente para o público, não é uma doença nova. Né? Porque normalmente as pessoas tendem a ver isso. Agora estão falando disso, então é uma doença nova. E não é. É uma doença que já existe há tempos, tá? Só que só preocupa, primeiro, a quem tem, aos hematologistas e aos pediatras. Né? Alguém mais? Só. E assim, e não em profundidade. Né? Porque assim, você vê na pediatria, não é falado porque acha que é uma questão do hematologista. Então, ninguém mexe nessa área porque é do hematologista. Quando eu comecei há 30 anos atrás, não tinha nem quase bibliografia publicada. Né? A gente tinha que ir lá na biblioteca, na Bireme, pegar xerox, né? Era um sacrifício. Então, quer dizer, eu escrevi o primeiro folheto, né? Não tinha. Né? Então, assim, a gente quando começa, a gente sempre começa muito tímida, porque a minha formação é como enfermeira. Isso está entrando na área do hematologista, do geneticista, né? Então, você... Não, e há 30 anos
Eram áreas separadíssimas, né? Agora que nós estamos tentando conectar uma área com a outra, né? Então, assim, eu escrevi assim, o primeiro folheto, que a anemia falciforme é um problema nosso, assim, muito envergonhada, né? Mas eu via que as pessoas com a doença, que eu comecei a organizar essas pessoas do hospital no ProSangue, né? E aí juntar essas famílias, aí eu vi, né? Então a primeira, ela é um xerox, né? Tudo desenhado com reguinha, bem assim, rudimentar, que era o que a gente tinha na época, né? Depois a gente conseguiu alguns apoios, eu fui bolsista da Fundação MacArthur. Então eu digo que eu sou um projeto de fundações americanas, porque foi delas que eu consegui apoio, né? Concorrendo com bolsas, né? E com isso eu investi tudo em fazer isso dar certo. Então, quer dizer, aí eu vi que eu também não sabia nada de anemia falciforme. Eu sabia da anemia e a falciforme, que era uma doença de preto, que continuam falando até hoje. Né? Você pega os alunos se formando, na associação passa muitas pessoas, né, com essa doença, que é a associação que eu sou a fundadora, que é a Associação de Anemia Falciforme do Estado de São Paulo. Nós começamos juntando essas pessoas. Tem uma fundação com relação a isso? Tem uma associação que eu formei essa associação. Onde é, doutora? Fica na cidade de Patriarca. Então, é um espaço que era dos meus pais, depois meus pais morreram e eu tomei posse do espaço deles e nós estamos lá esses anos todos. E tem muita gente participando, creio eu. Sim. Então, assim, essas famílias não tinham, né, em 90, não tinha para onde ir. E aí nós fomos trazendo essas pessoas e começamos com adultos. E eram adultos muito sequelados, né? Depois que começou... Que tipo de sequelas existe? Eles têm acidente vascular cerebral, né? Que pode, inclusive, uma coisa da pediatria, porque é a única doença que eu conheço que tem acidente vascular cerebral na infância. Né? Porque a gente sempre achou que é uma doença de idoso, né? E eles têm criança, 15% pode ter um acidente vascular. E vamos lembrar uma coisa, para explicar para o público, por que quem tem anemia falciforme tem mais chance de ter acidente vascular? Então, o que ocorre? Porque às vezes a gente pensa como a nossa coordenadora falou de cultura, né? Que a gente pensa em anemia. Tanto é que quando eles falam, eu tenho anemia, todo mundo tem receita, toma, né, suco de fígado com beterraba, com orapronol. Todo, né, põe ferrinho no feijão, no prego. E a anemia falciforme, ela não é por carência, ela é por hemólise, por destruição. Então, o que acontece? Nós todos e eles têm os glóbulos vermelhos na forma bicôncava, aquela amassadinho que nem aquela balinha soft, né? Esse é o formato de um glóbulo vermelho, só que por algum evento, pode ser mudança de clima, pode ser um estresse, essa célula começa a perder oxigênio e aí ela muda o formato. Ela fica com o formato de uma meia-lua, ou como se fosse uma foice, né? O nome original é foice, né? Que vem de fora, do latim. Mas a questão toda, que a gente até fala, olha, é que nem uma banana, torcidinha. Só que quando ela vai passando na microvascularização, ela entope. Porque uma gruda na outra, né? Que nesse formato, na redondinha, ela rola. Nesse formato de meia-lua, uma agrega na outra. E ali vai causar um microinfarto, que são os processos vasoclusivos. E vai sentir dor. Agora, se isso ocorre, né, como você perguntou, na questão do acidente vascular, se ele pega uma área nobre no cérebro, ele vai causar um derrame.
Então, isso que acontece com as crianças. Então, assim, dificilmente eu também não sabia, né? Porque eu não tinha, quando iniciei, eu não tinha ideia da dimensão clínica da doença. E quem é essas crianças? São mães periféricas, pretas, na sua maioria, ou branco pobre que nem preto. Então, não adianta. Né? Então, assim, ela traz um histórico, né, de exclusão. E essa foi a minha preocupação quando eu falei, vamos começar a juntar essas famílias. E eu comecei no Hemocentro de São Paulo, eles abriram esse espaço, né? Eu conversei, né, com a diretoria da época e falei, olha, eu quero saber sobre essa doença porque eu conheci uma criança. E se eu não tivesse conhecido essa criança, talvez nunca tivesse entrado nisso. Mas eu era diretora administrativa ali na região de Guaianazes, né? E nós começamos em 89 com a questão de incluir o quesito raça-cor. Por quê? Nós víamos no cotidiano, né, ali de Guaianazes, que é um dos últimos bairros da Leste, né? Isso há 30 anos atrás, e com isso, assim, a gente via que morria mais as pessoas pretas, seja por causas externas, né? Ou por intercorrências associadas a estresse. Porque o racismo, ele te estressa, ele sobe a sua pressão, e o que as pessoas pretas mais têm é acidente vascular cerebral, do que infarto, né? Então, a gente começou a ver, não, as medicações também não foram feitas para o nosso organismo. Né? Ele tem uma média da pesquisa clínica que chama mais as pessoas brancas. E aí, assim, a nossa composição, embora tenha toda essa miscigenação, nós temos componentes genéticos diferentes. Tanto é que a hipertensão nas pessoas pretas é a severa. E ela não cede com a maior parte dos medicamentos, porque eles não foram pensados, né? Então, eu estava final de 89, começou a discussão das mulheres negras. E foi, assim, um marco, foi 1988, porque em 1988 completou 100 anos da abolição. E a gente trouxe essa discussão da abolição incompleta. Porque se houve abolição, mas não houve inclusão. Quer dizer, de hoje você está liberto e volta para onde? Quer dizer, não tinha mais estrutura de família. A família pretas começam a se estruturar a partir da mulher negra, porque ela pega os serviços, né, de cozinheira, lavadeira, e aí que vai constituir a família preta. Esse homem preto, ele não viveu essa estrutura de ser família, né, uma família nuclear. Então, quer dizer, essa mulher que vai estruturar isso. Então, nós estávamos nessa discussão na região de Guaianazes, né? Precisa colocar o quesito raça-cor. Porque quando nós falávamos, está morrendo, morre mais e tudo, os secretários falavam, mas cadê os dados? Não tinha. E aí passou uma portaria, foi na época do Eduardo Jorge, né? Foi uma gestão que a gente tinha mais essa possibilidade de dialogar. E as mulheres negras da época que falam, não, a gente precisa do quesito raça-cor. Então, São Paulo, o município, foi pioneiro em colocar no sistema de informação com o quesito raça-cor. E o primeiro piloto nós fizemos em Guaianazes. Então, foi todo um movimento ali, porque os funcionários, mas por que eu vou perguntar a cor? Quando a gente pergunta a cor, a pessoa vai ficar brava, né? Você não está vendo? Por que você quer saber minha cor? Né? Então, foi um seminário que chamado É Branco no Preto. Né? Foi o primeiro seminário, foi ali na região de Guaianazes. E aí nós começamos a conversar na educação, porque as crianças pretas ela nunca era princesa, ela nunca é a rainha da primavera, né? Ela nunca era incluída nesses eventos. Então a gente começou a discutir ali na região de Guaianazes a partir do quesito raça-cor. Depois mudou a gestão e isso acabou, né? Mas, assim, deixou as sementes. E nós formamos uma associação chamada Afro-Brasileira UGBAN, em Guaianazes, para levar a questão do quesito raça-cor. Porque aí nós começamos... Existe até hoje.
ele está incluído no Sistema Nacional agora, é uma política pública. É que as pessoas não perguntam, né? Mas eu sou observadora. Não, e atualmente, se perguntavam falar de... é preconceito. Mas tem Agora, que uma perguntar. coisa, doutora, explica para o pessoal, para os nossos associados, o porquê da negritude, porque é importante isso. Então, porque assim, quando eu comecei, eu falo que você não nasce preta, É isso. você se torna. Isso. Então, para mim, assim, é quando você assume o seu processo político, né? Então, quando as pessoas falam, mas é negro, é preto, é pardo. No sistema, assim, é o quesito raça, cor. Né? Então, é branco, preto, amarelo, pardo, indígena. É isso. E é o sistema de autodeclaração. Não é você que olha para a cara da pessoa e fala, você é branco, eu acho que você é pardo, eu acho que você é preto. Né? Não, você tem que perguntar qual é a sua cor. É como você se identifica. O que o negro tem de diferente do branco, que depois nós vamos comentar, em relação à anemia falciforme. Então, aí eu falei, eu tenho que saber por quê, porque me incomodava essa questão, é uma doença de negro, e ponto final, né? Então, eu, em 94, concorri com uma bolsa da Fundação MacArthur, que é uma fundação americana, que estava com um projeto em saúde reprodutiva. E aí eu concorri e ganhei essa bolsa. Depois eu pude ir para a Jamaica, que era a referência na época. Né? E lá que eu vou encontrar o histórico todo, porque o Dr. Sargent ele é inglês, né? E ele tinha um projeto na Universidade de Mona. E aí eu conheci num evento que era o secretário do Itamaraty, num evento. Ele falou, mas na Jamaica, eu sou da Jamaica, né? Ele era da Jamaica. E com o embaixador, né, Sérgio Arruda, eu vou conversar com ele, porque tem uma unidade de anemia falciforme na Jamaica. Eu falei, eu quero ir para lá. E aí, conversou com o embaixador e tudo, e eu fui ficar um período fazendo esse estudo na Jamaica. E lá, sim, eu encontrei todo o histórico. Né? Então, assim, o que ocorreu foi no período da pedra lascada, da pedra polida. Então, aí que acontece? É uma região de malária, na África, e essa região, as pessoas iam recebendo a picada do plasmódio, né, que é um mosquito, e acabavam desenvolvendo o processo da malária. Isso foi 70 anos, né? Os antropólogos aí falam que levou entre 50 e 70 mil anos para fazer essa mutação no organismo dessas pessoas. Então, quem teve esse gene HBS, né, que a gente chama, eles tinham uma resistência, não eram imunes, mas resistentes à malária, que é o traço que a gente chamou de traço falciforme. Eles eram mais resistentes. Então, o que acontece? Essas pessoas foram crescendo. E os que não tinham, morriam mais rápido de malária. De maneira que ficou muito mais pessoas com traço do que os que não tinham traço. Né? Isso naquela região da República Central Africana. E ali a gente chama os povos bantu. Os bantus é o povo da lança. Foi o que aprenderam o domínio do ferro. Então, eles começaram a se movimentar dentro do continente africano. Então, quando você vê atualmente, o gene é muito alto, chega a 40%, ele vai caindo, e quando chega na África do Sul, tem o rio Zambeze. Então, eles não conseguiam passar para o lado de cá. Funcionou como uma barreira. Aí, quando começa a colonização nas Américas, né, que chegam
dominam o povo africano, nós vamos ter dois históricos. Os portugueses que foram, né, mais para a região de Angola, de Moçambique, e de lá que começou a escravizar as pessoas. E aí eu falo, quem que você tira? Com quem eles tiraram? Os melhores, né? Então eu falo, a gente tem que ter orgulho, sim, porque tirou os guerreiros e a elite africana. Então quando o pessoal fala, os pretos são descendentes de reis ou de soldados, realmente somos, porque não veio o pior, veio o melhor, né? Então Angola, mais de Angola do que Moçambique, porque a viagem, né, para fazer todo o contorno era muito mais dispendiosa. Então, quem veio e entrou pelo porto do Rio de Janeiro é mais Angola, ou Moçambique, mas predomina Angola. No Nordeste, foi retirado do Benin. E, né, então, no Nordeste, você vai ter, quem entrou pelo porto de Salvador, geralmente são o que atualmente é Benin, né? Mas aquela região mais do noroeste da África. Então eu fui estudar isso porque eu precisava entender a genética deles para entender a minha também. Porque se a minha família é toda da região de São Paulo, provavelmente os meus ancestrais vieram de Angola ou de Moçambique, né? Mais para Angola, né? E o fenótipo também, porque os dos Angolas, eles são muito mais altos que o longilíneo. E já os do Noroeste, que está na região norte, nordeste, são os acarracados, o brevilíneo. Né? Isso é muito bom da palestra, porque as pessoas falam assim, nossa, eu acho que eu sou Benin. Né? Eu sou de Angola, né? Te recupera um pouco da ancestralidade, porque foi perdida. Né? Então, eu comecei a me interessar por esse lado histórico. Depois entrou a questão da genética mesmo, né? Porque essas mutações ocorreram dentro da molécula de DNA em partes diferentes. Então, você tem os Banto, Benin e Senegal. Senegal quase não tem no Brasil, eles estão mais na região da América Central e sul dos Estados Unidos. Então, no Brasil, nós temos o tipo mais grave, que é o tipo Banto. Né? Então, o Senegal quase não tem manifestação clínica, porque está em outro locus da molécula de DNA. Então, você vê, o que falam, que foram mutações que ocorreram todas no continente africano. Tem duas versões, que todas ocorreram no continente africano e que foi, né, naquele período, né, todo deles nômades, né, e comerciantes, né, foi para a Arábia Saudita e Índia. É os dois lugares que você encontra esse gene. E são povos não brancos, porque o árabe não é branco também. Não, né? E nem o indiano. Então, quer dizer, tem essa versão. Tem outra versão que foram mutações independentes. Né? Ainda não chegaram a alguma conclusão. Mas tem essa trajetória do comércio, né, entre a Arábia, né, Saudita e Índia. Então, esse histórico eu fui recuperar, porque eu tinha que explicar para aquela mãe que chegava na associação, né, há 30 anos atrás, sem nenhuma informação, e falava, mas por que no meu filho? Se os outros não têm, se eu, mãe, e o pai dele não tem nada. Né, de você entender que era a genética do traço, que ela não se manifesta. Né? Então, esse aprendizado todo, eu achei muito importante para a autoestima deles. Porque o Benin foi um grande reinado. Né? E você vê todas a parte de escultura que roubaram, né? É do Benin, né? Que foi um grande reinado. Em Angola, né? Tinha Nezinga, que foi uma
rainha guerreira. Então, quando você recupera, aí nós fizemos lá no Hemocentro aqui de São Paulo, a doutora falou assim, mas Berenice, eles não vão entender essa questão dos aplótipos, né? Que é essa divisão dentro. Eu falei, não, nós vamos montar um teatro de fantoche. E aí nós fizemos o teatro de fantoche e eles, né, se colocando, né? Não, porque ela fez, né? Foi acho que a primeira a fazer, em 85 ela fez, né? Que era para incluir uma medicação que era mais usada para câncer. E que eles viram que aumentava a hemoglobina fetal. Então, eles iam selecionar os banto, porque eles tinham a forma mais grave. Então, fizeram essa divisão, né, de onde estava a mutação. Então, eu falei, não, então a gente tem que explicar para eles. Porque E conseguiram saber. Benin, banto e seringal. Então, nós temos mais banto e Benin. Aí, falei, vamos mostrar um teatro. E ainda hoje, 2023, consegue segregar assim? Esse pessoal é mais banto? Sim, Olha, por esse exame dos aplótipos. Por isso que a gente fala que foi a enfermidade que mais deu elementos para ciências. Né? Então, no caso, você pode saber em que espaço está a sua mutação. Aí sabe que você é banto. Por que é importante isso? Porque às vezes é pai banto e pai e mãe banto. Banto. Vai dar forma mais grave. Sim. Pode ser na mesma família, banto com benin, porque é os 4, né, alelos se juntando lá. Sim. Então, por exemplo, a mãe fala assim, mas esse aqui não complica. Esse aqui deve estar fingindo. Tem esse discurso, né, da mãe, porque você tem 2 filhos com a mesma doença, um está sempre internado, outro interna de vez em quando, né? A clínica é diferente, porque pode ser benin com benin, né, dos pais, né? Tinha gen benin e banto, com benin e banto, pode dar benin ou banto. Sim. O banto vai fazer uma clínica mais grave. Doutora Berenice, e existe algum tipo de medicamento que possa aliviar o sintoma doloroso ou retardar isso, ou até mesmo controlar? Existe alguma coisa ainda? Olha. Eu pergunto porque a ciência está tão adiantada, né? Então, a ciência, né, o que nós acabamos de falar agora, ele fez dentro dessa enfermidade os maiores aprendizados. Né, de toda a biologia molecular que vem vindo agora, estuda a partir dessa questão dessa mutação. Mas o que ocorre? Não tem uma medicação que cure. Né? O que a gente conseguiu primeiro? Incluir no teste do pezinho, que não estava. Então, o diagnóstico era tardio, morria sem diagnóstico, confundiam com febre reumática por conta das dores, tome penicilina, né? Ou carência de ferro, encher de ferro, porque ferro para eles não é indicado, porque eles não têm carência de ferro, por destruição precoce da hemácia, anemia. Então, quer dizer, essas questões foram tudo incorporadas aos poucos no SUS. E nós conseguimos, a primeira legislação é de 97, que colocou a anemia falciforme no SUS, porque até então ela não estava no SUS. Então, assim, tinha o Hemocentro em São Paulo, tinha o Boldrino em Campinas, né, alguns centros de pesquisa que agregava essas pessoas para tratar. Mas ele não estava no SUS como uma doença dentro do Sistema Único de Saúde. Então, era aquele pesquisador interessante, ele tem que publicar, né? Então, é bom ter ali dentro um grupo de pesquisa. A minha pergunta agora é com o doutor Álvaro. Isso, mas deixa eu dar a visão do pediatra. Antigamente, o pediatra tinha que desconfiar que existia alguma coisa de anemia falciforme naquela criança, tá? E claro,
todas as doenças acabam tendo sintomas em comum. Então, nós tínhamos que desconfiar, né? Certeza não tinha, né? Não. E aí a gente tinha que começar a fazer uma pesquisa, né? Não tinha teste de pezinho na época. O teste de pezinho na época, ele detectava 2, 3 doenças. Isso que eu estou falando é 1980, 1980. 72 entrou só com uma fenilcetonúria. Entendeu? E ainda foi uma iniciativa da PAI, que a PAI é uma ONG. Né? Que ele que trouxe. E era assim, há tempos, eram 2, 3 doenças que eram detectadas e quem tinha mais doenças para serem detectadas era o Einstein e tudo mais, que eles faziam uma coisa mais completa, porque traziam de fora, né? Então, o pediatra tinha que desconfiar. Isso deve ser. Por quê? Né? Porque a pessoa tem a cor, está tendo essas dores, está tendo infecções de repetição, tá? Coisas que você pesquisava um monte de coisas, e não anemia falciforme. Aí você pedia eletroforese de hemoglobina, aí vinha, e também não tinha o que fazer. Então, doutor, mas isso que eu queria saber. E se houvesse uma transfusão de sangue? Porque essa doença não está no sangue. Como a doutora Berenice falou, ele vira as hemácias, vira umas foicinhas que vai obstruindo. E se retirasse esse sangue e colocasse um sangue saudável? Mas lembrar Pergunta uma de coisa. leiga. Não, sim, você tira todo o sangue, tá, da criança. Aí o que vai acontecer? Porque lembrar uma coisa que nós pouco comentamos aqui. O problema maior é a genética daquela pessoa. Ela tem um gene que faz ela ter aquela hemácia em foice. Tá? É uma coisa genética. Então, pode tirar todo o sangue dela, pôr sangue novo, daqui a pouco as hemácias vão acabar e a medula óssea vai formar novas hemácias em forma de foice. Então, entendeu? é a fórmula da pessoa, né? Então, é isso que a gente tenta mostrar para a família. Sabe, às vezes a gente vê, fala, mas essa doença maldita, né? A família, doença maldita. Eu falei, gente, não fale mais que é uma doença maldita. Porque você está maldizendo todos os seus ancestrais. Entende? Então, quando você tem que aceitar como sua fórmula, a sua fórmula é essa. Então, o que acontece? O que a gente conseguiu colocar no SUS, toda a medicação da mais baratinha, até o transplante de medula, está no SUS. Eu gostaria de voltar à sua associação também, posteriormente, quando a senhora me permitir. Sim, vão lá conhecer. Não, eu gostaria de voltar até para informar nossos associados, se precisarem procurar essa associação. Então, eu gostaria de deixar muito claro o endereço, tudo, e esse acolhimento que é feito, como é feito, o que a pessoa... Por exemplo, eu chego lá com um caso assim, como é feito esse acolhimento? E para onde é dirigido esse pessoal? Então, assim, nós não trabalhamos com médicos, né? Então, assim, a gente tem enfermeiros voluntários, porque a gente não é uma associação profissionalizada, porque a gente não tem recurso para pagar um profissional. Não ajuda. Então, é uma ONG, mas a gente não tem recurso, né? Aí entra a questão, até as doenças precisam ter status. A anemia falciforme não é uma doença que tem status, né? Então, assim, a gente consegue apoios pequenos, né? E a gente cotiza entre nós. Porque também ninguém lá é socialite, não, né? É nós, povo mesmo, né? Profissionais de saúde, a gente divide as despesas. Então, quer dizer, para que as famílias que chegam lá, o que a gente vai fazer? É orientar sobre a doença.
E a gente trabalhou muito com as mães, porque a gente parte de uma lógica chinesa, né? É apoiar a mãe para ela poder apoiar o filho, né? Então, assim, o nosso acolhimento é essa mãe, dela entender essa dinâmica que depende dos dois, porque nós mulheres temos o hábito de achar que tudo é nós, né? Você está falando, olha, uma parte veio da mãe, outra parte veio do pai. Raramente o pai aparece, mas quando aparece, ele fala da sua família. Você acabou de falar um pedaço desse, um pedaço daquele, mas é da sua família. Né? O que é bom é da minha, mas o que é ruim é da sua. Então, é essa questão que você tem que fortalecer essa mãe, porque ela mora na periferia, não tem os centros hematológicos que trata, tá onde, né? É Santa Casa, Hospital São Paulo, Menino Jesus, né? São os que estão no centro. Sim. Só que as pessoas estão na periferia. Quer dizer, para ela chegar até esse centro de tratamento, com uma criança chorando de dor, né? Ela sabendo que se ela chegar no pronto-socorro mais próximo, dificilmente ela vai encontrar um médico que saiba tirar de uma crise. Né? Então, onde as crianças morrem? No pronto-socorro, porque é o lugar mais próximo que ela vai. Né? E se você não tem, por exemplo, em criança, o sequestro esplênico, quer dizer, o sangue vai tudo para dentro do baço. Se não tiver um médico que saiba intervir, né? Que é a exsanguíneo transfusão, você vai tirar e vai repor, vai equilibrar essas hemácias de novo, precisa dominar bem a parte transfusional. Sim. E se ele não souber, ele não vai tirar. Uma coisa que eu gostaria de falar é a história do traço falciforme, né? Que às vezes as pessoas não se tocam, mas por que ele... Mas ele nem é preto e tem essa anemia, né? Então, é o seguinte, muitas vezes, como a doutora disse, tem a história do quem tem mais a parte genética, quem tem menos a parte genética. Então, muitas vezes você não se declara, vamos dizer, como o falciforme, o SS, né? A hemoglobina S, e você tem só um traço, mas você casa com alguém que também tem aquele traço. E você pode transmitir para o seu filho, né? E uma coisa que tem que sempre lembrar, que eu gostava sempre de lembrar na clínica, é que nós temos ancestrais negros. Muitas vezes a pessoa fala, não, eu não. Vai ver lá atrás, você tem. Não é preconceito, gente, isso é realidade. Né? Então nós temos que ter isso claro, que nós podemos ter esse traço. Né? Então, e isso é importante para os médicos, porque eles têm que desconfiar. Né? Porque se eles não estão na crise, né, de falsização, no hemograma não aparece. Elas estão tudo redondinha. Né? Ele olha e está lá, tudo redondinha. Tá lindo, agora, quando entrou em crise, é porque ela começou a mudar a forma. Né? Então, às vezes, ocorre de ver na lâmina, né? Mas nem sempre ela está ali presente. Agora, eles têm em torno de 5 ou 6 de hemoglobina. Quer dizer, já dá para desconfiar por aí. Claro, né? Claro. Quer dizer, a pessoa, não adianta você chegar lá e vamos transfundir. Né? Você tem que ver por quê que está 5, 6, quando o parâmetro das pessoas sem a doença é 12, 13, 14. Né? E aí você pega uma pessoa com 6, você tem que pensar que não é ferro-priva. Né? Então, quer dizer, a questão do traço. O traço é assintomático. Ele tem o gene, não vai se manifestar, traço falciforme não vira doença, e está lá quietinho, com o seu traço, vivendo normalmente. E o que a gente orienta ao traço? A partir de 2001, todas as crianças em São Paulo foram triadas. Então, por isso que a gente vai destacar na exposição
a questão da importância do traço na questão de futuro. Porque ele não vai ter sintomas, mas ele precisa ser orientado na hora que ele for se unir, né, com a intenção de ter filhos, que faça o exame do seu companheiro ou da sua companheira, que é a eletroforese de hemoglobina. Aí, em nenhum momento a gente pensou numa política eugênica, para não casar com aquele outro traço. Mas você tem o direito de saber se você quer e tem condições de assumir uma criança se ela vir com enfermidade. Porque tem 25% de chances de nascer um filho com a doença quando traço se une a outro traço. Mas 75% de não nascer com a doença. Claro. Mas pode nascer com traço, mas o traço não é um problema, né? Então, é isso que nós estamos pensando, porque de 2001 para cá, todos foram triados. Daí, se a gente vê quem tem filho, quem tem neto, quem tem sobrinho, que nasceu a partir de 2001, ele foi triado. Só que ninguém guardou esse exame. Então, o traço não sabe o que é traço. Então, nós vamos ter o mesmo problema daqui uns anos chegando. Eles estão agora com 22 anos. Fala assim, olha, mas meu filho nasceu traço, eu não sabia. A mesma coisa que essas mães, quando chegavam na associação há 30 anos, falavam, eu não sabia que eu tinha esse traço. Mas estava certo, ela não sabia mesmo. Mas essa geração foi toda triada. E não sabe do mesmo jeito. Então, quer dizer, ele vai se unir sem ter essa precaução de falar, eu quero ter esse filho, com ou sem a doença. Ele vai ter opção reprodutiva, mas se ele não sabe, ele vai se unir, simplesmente. Então, quer dizer, é uma política pública que veio para impactar também no futuro, só que isso não está conectado. Então, o que a gente está falando, nós fizemos recentemente, estamos fazendo um projeto lá na favela de Paraisópolis, né? Que é orientar a importância de buscar o resultado. Para quê? Porque a ideia é que quando a criança entrar na creche, leve esse exame. E tem como resgatar isso? 5 anos eles guardam. Né? Não sei se teve alguma mudança, né? Porque é o papel filtro. Até onde eu sei, não sei se houve algumas mudanças, guarda durante 5 anos. Depois disso você não acha mais. Né? Porque senão viraria, são 700 mil crianças por ano em São Paulo, né? Que teria. Já pensou? A filha que vai ficar guardando. Né? Então, assim, a anemia falciforme, para mim, ela é multifatorial. Então, você estuda genética, você estuda geografia, história, antropologia, né? Todas as ciências. Relações humanas, né? Cultura, artes, né? Eu não sei, eu criei essa coisa aí que eu achei que tinha semelhança, eu falo, né? Bom, eu não sei se tem um valor artístico, mas tem um valor, né? Assim, educativo para mim, não sei, né? Falar, o pessoal que entende muito de arte. Usa a sua arte para ensinar tudo isso. Entende? Então, assim... Não, mas aí eu vou entrar na história, na conversa. Porque quem pensou que acabou, não acabou. A doutora Berenice vai expor os trabalhos dela, já estão expostos lá no CBI. O CBI é na Rua Formosa, é um braço da Coordenadoria de Educação e Cultura maravilhoso. Quem não conhece precisa conhecer. E estamos lá com os trabalhos da doutora e a exposição dela vai ficar de 17 de outubro a 15 de dezembro desse ano. Eu só queria dar um pequeno spoiler, não sei, Carlinhos, se você consegue pegar um pouquinho aqui. São obras maravilhosas. Maravilhosas. A doutora nem sabia que ela estava desenhando e pintando coisas tão valiosas. E saíram esses trabalhos, não é, doutora? Sim. E só depois, posteriormente, ela veio a saber a importância disso tudo. Então, nós estamos convidando todos vocês
para conhecer a exposição da doutora, dia 17 de outubro até dezembro. Vocês podem ir lá e venham tomar um cafezinho com a gente. Muito obrigada. Obrigada, doutor Álvaro. Obrigada, doutora Berenice. Obrigada, equipe técnica e gente maravilhosa. Boa tarde a todos. A Coordenadoria de Educação e Cultura agradece a participação de todos nesta roda de conversas. Aproveite para conhecer toda a nossa programação e participe das programações e das atividades da Coordenadoria de Educação e Cultura. Fique à vontade para comentários e observações que achar necessárias. Muito obrigado.